E alunas do curso de variáveis complexas, né? Sejam bem-vindos aí para mais uma etapa, né, deste curso. Nós começamos agora a parte de estudar a parte de integração complexa. E para a gente falar da integração complexa, ela é uma integração para quem, né, para nós que já conhecemos o cálculo 3, ele se assemelha a uma integral de linha. Tá? É uma integral de linha, essencialmente. E a integral de linha é feita sobre curvas. Então, nosso primeiro assunto está situado no capítulo 12 da apostila do professor Sérgio Zani, e ele trata de curvas no plano complexo. Como que nós podemos interpretar e enxergar uma curva no plano complexo? Então, começamos com a seguinte definição, né? O que é uma curva no plano complexo? Uma curva, né, para a gente vai ser uma função, né, alfa. Então é uma função alfa de um intervalo a b, né, em C, que seja uma função, né, como é uma função, ela é contínua, tá? Uma função contínua. Vou explicar o que significa contínuo aqui. Então, nesse caso, nós vamos enxergar uma curva, né, que a cada parâmetro t associa um número complexo alfa de t. Como se trata de um número complexo, ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente de abscissa, né, que vamos escrever assim, ó, x de t, né, que essa abscissa é a parte real do número complexo, mais yt, né, que depende de t, i, tá? Claro que a gente sempre pode identificar, fazer a identificação como um par ordenado, x de t, y de t, né, porque nós sabemos que os números complexos nada mais são, né? Nada mais é do que o conjunto R2 munido de uma soma e um produto, como a gente já viu na primeira parte do curso. Então é isso. E dizer que a função é contínua é dizer que isso aqui equivale a dizer que as funções x de t e y de t são funções reais contínuas, tá? X de t, y de t contínuas. Bom, a gente chama essa função de curva, tá? A imagem dela nós chamamos de traço. Então tem toda uma nomenclatura. Uma curva, ela é simples. O que nós dizemos que a curva é simples? É uma curva, né, que ela não tem interseção no meio do caminho, ou seja, se o alfa de t vai ficar diferente do alfa de s se o t for menor que o s, tá? E claro, t e s valores dentro de AB, tá? Eu vou pôr assim, ó, valores dentro de AB aberto, do intervalo aberto. Podendo acontecer dos pontos do alfa de A ser igual a alfa de B, tá? Aqui a gente está proibindo que os pontos internos do intervalo eles fiquem repetindo valores, né? Então você tem uma coisa desse tipo, ó. Seria alguma coisa desse tipo. Você tem esse aqui é o alfa de A e o alfa de B. Então aqui não tem interseção. Aqui, ó, imagina uma curva desse tipo assim, ó. E eu imagino que o movimento começou aqui, ó, alfa de A e o alfa de B, né? Então, quando você vem aqui nessa curva,
Nesse primeiro momento que você passa aqui, você tem um alfa de t. E depois você vem por esse caminho, né, aqui, ó, digamos que seja essa direção percorrida na curva, e aí você passa novamente por esse ponto. Então, nesse ponto aqui, ele ficou igual a um alfa de S. Então, isso aqui dá igualdade. Então, nesse caso, não é simples. Esse caso é simples, tá? Aqui, para ter uma ideia, uma noção no desenho. É uma curva simples. E você também pode ter uma curva dessa forma, tá? Que seja simples, ó. Aí é quando o alfa de A ficou igual ao alfa de B, tá? Nesse caso, nós vamos dizer assim que é uma curva simples e fechada, tá? Tá? E aí eu vou definir o que é uma curva fechada aqui. O que é uma curva fechada? Curva fechada, né, é quando alfa de A é igual ao alfa de B, ou seja, onde ela começa, ela termina. Isso que significa uma curva fechada. Um círculo, né, uma elipse, todas essas são curvas fechadas. O exemplo, tem um exemplo aqui interessante na apostila, que é o exemplo de um cardioide. E o cardioide tem até uma equaçãozinha ali dele, mas eu não vou usar ela não, eu quero só fazer o desenho aqui, ó. O cardioide é mais ou menos um negócio assim, né? Claro que desenhado bonito. Cardioide, esta curva, claro, pode ser parametrizada direitinho, né? A gente pode obter ela com seus parâmetros. Nesse caso aqui, ela não é uma curva, não é simples e é fechada, tá? Então é uma curva simples, é não simples, perdão, né? Não simples e fechada. Certo que ali no meio do caminho acontece alguma interseção, tá? Nesse ponto ali. Agora, vamos aqui apresentar alguns parâmetros, ó. Por exemplo, se você quiser fazer algumas curvas, né? Conhecer a parametrização de algumas curvas. Vamos para os exemplos. Por vezes você vai ter assim, né? Ó, você pode obter o x de t como sendo o x como sendo uma função de t, né? Aqui, ó, x como sendo função de t e o y como sendo função de outra função de t, tá? Então nesse caso aqui você vai ter uma parametrização, porque você usa o f e a g aqui, funções de t, tá? T, por exemplo, dentro de um parâmetro AB, aberto, assim, fechado. Esse T aqui eu estou escrevendo fechado, mas também pode ser os reais todos, intervalos abertos, tem variação, mas para efeito de integração é mais interessante os intervalos fechados, tá? Os intervalos fechados. Vamos pegar umas parametrizações bem conhecidas aqui. Por exemplo, imagine que você pegue gráficos, tá? Gráficos de funções contínuas, ou pedaços delas, né? Tá? Que consiste no quê? Em você pegar x como sendo o próprio parâmetro t e o y como sendo uma função de t, tá? E t dentro do intervalo AB. E aí, como é que vai ser a tua função? A tua parametrização, né? Que a gente disse.
é uma função dessa forma, e a gente pode escrever, por exemplo, assim, ó, tá? T mais f de t i, tá? O yt fica f de t, tá? Uma parábola. Aqui você escolhe, claro, o AB, né? Mas uma parábola. Vamos pegar uma parábola, um pedacinho da parábola. Você pode pegar alfa de t como sendo t mais t quadrado i, com t variando entre 0 e 1. Então você tem aqui a parametrização de uma parábola. Um pedacinho, né? Pelo menos aqui, né? Um arco de parábola. Esse é o nosso alfa de t. Quando você percorre o t, né, de 0 a 1, você desenha esse arco. Isso é interessante você visualizar no GeoGebra. Bem, eu coloquei aqui no GeoGebra para ter uma ideia deste exemplo da parábola. Então temos aqui, ó, o parâmetro eu coloquei de 0 a 1, tá? Aqui o controle deslizante de 0 a 1, você pode variar ele, tá? De 0 a 1 aqui. E aqui eu coloquei o z como z1, né? Tá, ficou aqui escrito z1 como sendo t mais t ao quadrado i. E à medida que você varia, você varia o t, né? O parâmetro. Aí você vai mudando o ponto de posição. Então ele vai caminhando. Pense sempre nesse movimento dinâmico assim, que é muito bom para a gente pensar na integração. Pontos sobre curvas, né? Caminhando sobre curvas. E eu vou fazer aqui a animação e eu vou colocar aqui pedindo para rastrear, né? Deixa eu ver aqui. Exibir rastro. E aí eu peço para fazer o movimento, né? Vamos ver. Olha lá. Ele vai. Ele colocou o delta aqui, né? Incremento, né? Entre pontos de 0,1, tá? Mas é isso, esse é o movimento. Se você colocar, acrescentar o incremento, colocar mais detalhado, ele dá a curva toda. Aqui você vê só pontos sobre a curva, sobre o arco de parábola. E aí, então essa é a ideia de uma curva. É bem interessante, porque você sempre pode pensar em um parâmetro como fosse um tempo, né? É uma curva e você, né, parametriza pensando nesse t como sendo um tempo. No tempo 0, no tempo 0,1, no tempo 0,2 e assim por diante, o que vai acontecendo. Bom, então é isso, é assim que a gente pode, né, colocar uma parábola ou troca aqui o t quadrado por qualquer outra coisa, a gente tem gráficos aí diversos, né? T ao cubo, você pode ter um cosseno de t ali, um gráfico que seria um gráfico de cosseno e assim por diante. Mas é interessante que não só gráfico de função dá para a gente fazer parâmetro, né? Como também dá para a gente parametrizar, por exemplo, círculo, tá? Eu vou pegar um círculo qualquer. Como é que é a equação de um círculo? A gente sabe que a equação do círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, né? Um círculo unitário, aqui está centrado na origem, né? Esse é o círculo. Deixa eu desenhar primeiro o círculo. E depois a gente tem aqui. E a gente pode parametrizar aí esse círculo, né? E usando a parametrização mais natural que tem, é essa parametrização que a gente já viu inúmeras vezes, né? Que é assim, a cosseno t e a seno t. Tá? E o t aqui é o parâmetro pode variar. É interessante o que você pode optar por outras variações, mas uma variação bem interessante é colocar ele entre 0 e 2π. Que aí você vai ter a parametrização ocorrendo a partir deste ponto, e aí à medida que você vai caminhando no sentido anti-horário, tá? É nesse sentido. E isso fica sendo uma curva fechada.
e simples, tá? É uma curva fechada e uma curva simples também. Aí a gente pode escrevê-lo assim, dessa forma, A cosseno T mais, eu vou colocar I A seno T, tá? Então essa é a parametrização com essa variação do T entre 0 e 2π. Então, círculos são parametrizados dessa forma. Se o círculo for fora da origem, a gente também vai ter um jeito fácil, né, de fazer isso. É só usar a equação do círculo, e aí a variação é pequena, né? Você vai ter x igual a x0, que é o centro do círculo, mais a cosseno t, y igual a y0 mais a seno t, e o t variando entre 0 e 2π. Veja que, claro, tem inúmeras variações de você pensar no círculo. Se você quiser um semicírculo, você pode pegar a variação de 0 a π. Se você quiser 3/4 do círculo, de 0 a 3π sobre 2. Se você precisar percorrer no outro sentido, então você pode também variar ali o t, né? Colocar o t negativo, porque aí o sentido muda. Então existem inúmeras formas de você fazer isso. Vou falar também de uma parametrização de uma elipse, tá? A gente sabe que a equação da elipse é assim, ó, é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, né? Então veja que a soma de quadrados dando 1, tá? X sobre a² mais y sobre b² dando 1. E aí você observa que o x sobre a e o y sobre b estão sobre um círculo unitário, tá? Essa observação faz com que a gente possa simplesmente escrever isso, ó, x sobre a igual a cosseno t e y sobre b igual a seno t, e o t entre 0 e 2π, parametriza essa elipse, tá? É bem interessante essa forma aí de parametrizar. E aqui a elipse, né, no caso aqui o A, se você pensar que o A é o maior valor, então é uma elipse que tem o valor de A como sendo o eixo maior, né? E sobre o X, e o B o eixo menor. E aí você vai ter, então, essa parametrização: x é a cosseno t, y é b seno t, e o t variando entre 0 e 2π. Com isso, né, aí escrevendo em termos de variáveis complexas aqui, né, uma curva é a cosseno t mais i p seno t, com t variando de 0 a 2π. Então temos aqui uma elipse, tá? A parametrização da elipse é uma das parametrizações da elipse, né? É essa. E essa aqui é a parametrização que ocorre dessa forma. Deixa eu tentar desenhar aqui uma elipse, mais ou menos. Centrado na origem, tá? Só para facilitar aí um pouco a nossa vida. Ela começa aqui, ó, tá? No ponto T você vai ter A e B, tá? Esse ponto aqui, ó, veja que o alfa de 0, né? Você tá no ponto, o cosseno de 0 é A, né? É 1, né? E dá A e 0. E aí você vai percorrer nesse sentido, tá? É o mesmo sentido do círculo. E assim por diante, tá? Veja que isso aqui é igual a alfa de 2π. Se você colocar no GeoGebra também vai visualizar isso, né? Claro que você pode colocar
o A e o B até como controle deslizante para ver os tipos de elipse que vão dando, né? As deformações dessa elipse, mas não continua sendo elipse. Outro tipo de curva que a gente vai usar com muita frequência aqui são segmentos, tá? De reta. Isso é bem interessante como é que a gente faz para ligar dois pontos no plano complexo. Isso aqui, ó, a gente faz assim. Imagina que você tenha o ponto Z1. Eu vou pôr aqui igual o livro, a apostila aqui é Z0 e o Z1. Você quer ligar esses dois pontos, tá? Como é que a gente faz? A gente usa, né, vetores, né, que a gente já conhece, o assunto sobre vetores. Então veja que para a gente descrever esse segmento aqui, ó, imagina que seja de Z0 a Z1, você nada mais faz do que alfa de t, você de Z0, você soma um múltiplo, né, do vetor Z0, Z1, que pela notação de Grassmann, né, que vocês devem conhecer, é Z1 menos Z0, ele faz a diferença, né? E quando você faz o t variando de 0 a 1, você descreve exatamente os pontos sobre esse segmento. Veja que o alfa 0, ele vai te dar Z0. Você está no Z0. No tempo 0, você está no Z0. E no tempo 1, veja quanto que vai dar. Você vai ter o t igual a 1 aqui, substituindo, vai ser Z0 mais Z1 menos Z0. Cancela Z0 com Z0. E você vai ter o Z1. Tá? Então, é a parametrização desse segmento. Então, é muito útil fazer uso dessa estratégia. Se você deixasse o t variando nos reais, você ia descrever a reta que ligando esses dois pontos, tá? Todos os pontos sobre a reta. Mas quando você coloca os parâmetros entre 0 e 1, neste caso, você fica só com os pontos intermediários aí, mais ou menos, né? Em cima dessa reta, digamos assim, são os pontos intermediários nessa orientação dessa reta, tá? Bem, vamos para mais uma definição. Nós dizemos que considere, né, escrita dessa forma, uma curva, e com seu parâmetro entre A e B. Ou seja, aí é uma curva. Nós dizemos que ela é suave se essas funções x de t e y de t são funções que são deriváveis e tem a derivada contínua, né? Então dizemos que ela é suave, ou, né, essa é uma forma de dizer derivável, né? Mas dizemos que ela é suave se x e y, como funções de A e B em R, são funções que possuem derivada, além de ser t derivada nessas funções, tem x' e tem y', então possuem derivada contínua, tá? Essa linguagem de análise a gente diz assim, são de classe C1. São de classe C1. Que tem as derivadas e elas são contínuas. O vetor, a gente olha esse vetor aqui, alfa' de t como sendo, né,
no caso da função ser suave, né? Aí você vai poder definir esse vetor, né, que a gente chama de vetor velocidade, ou vetor tangente, x de t mais y' de t, i, tá? E você pensa vetorialmente nele, tá? O nome dele tá correto, né? É vetor mesmo, porque você pode pensar no sentido de geometria analítica aqui. Então esse é chamado de vetor velocidade, né? Sempre pensando nessa motivação da física, se você pensar uma curva sendo percorrida, então tem um movimento e você tem a variação do movimento, então, como sendo velocidade, a variação da posição como sendo velocidade, ou vetor tangente, tá? Que aí usa mais o apelo geométrico matemático. Certo. Se o alfa' de t for diferente de zero para todo t pertencente ao intervalo AB, aí dizemos que a curva é regular. Ela é regular, tá? Dizemos que a curva é regular nesse caso. Bom, exemplo aí, se você pegar o círculo, eu vou pegar já o círculo, o caso da elipse, porque um círculo é uma elipse, então já acaba sendo dois exemplos, né? Então, se a gente pegar A cosseno t mais B seno t vezes i, você vai ter as funções x de t aqui e y de t. Essas funções aí, elas são de classe C1, ou seja, tem derivada, né? A derivada de cosseno e de seno a gente sabe que elas têm derivadas, né? E essas derivadas, a de cosseno é menos seno, a de seno é cosseno, então são contínuas também. Então esse aqui aqui a gente pode colocar o t variando de 0 a 2π, tá? Isso aqui é uma curva suave, por esse motivo que eu falei, tá? X de t e y de t são funções que têm derivada, tá? E suas derivadas são funções contínuas, as derivadas. E nós vamos poder fazer a derivada. A derivada aqui é no sentido de cálculo 1, tá? A derivada de cosseno é menos seno, então você vai ter a seno t menos mais, né? B cosseno t, aí vezes i, tá? Então essa é a derivada. E eu vou pegar aqui só para dar um exemplo, né? Eu vou desenhar uma elipse aqui, né? Pelo menos algo próximo disso, de uma elipse. Imagine que você tem essa elipse. Aí você queira fazer o vetor, né? Você quer analisar o vetor. Vamos dizer que a gente queira analisar o vetor que está nessa posição aqui, ó, o vetor velocidade nessa posição. Bom, se você estiver pensando no parâmetro com esse movimento aqui, então é bem razoável que o vetor aqui esteja nessa posição aqui, ó. Vamos desenhar ele. Vamos calcular o valor dele. Então, alfa no caso ali é de π/2.
você calcula exatamente o alfa, tá? Alfa linha de π sobre 2 vai te dar menos A seno de π sobre 2 mais B cosseno de π sobre 2 aí vezes I, tá? Cosseno de π sobre 2, isso aqui dá zero. E isso aqui, o seno de π sobre 2 dá 1. Então isso vai dar menos A. Só que aqui a gente não pensa no menos A só como um ponto, não. Mas é assim, é menos A mais 0i, tá? É um vetor, então tem duas componentes. Onde que tá menos A? Aqui. Então esse aqui, ó, é o valor de A, tá? O valor de A tá aqui. O menos A estaria aqui, ó. Então seria esse segmento. Só que a gente desenha aqui, ó. Tá? E deixa eu melhorar aqui. Nosso desenho fica assim, ó. Esse vetor. Esse é o vetor alfa linha de π sobre 2. Olha só que interessante. Dá pra gente calcular tranquilamente, né? Tendo uma parametrização, todos os vetores velocidade. Tá? Todos esses vetores de velocidade, a gente pode determiná-los, né? Suas coordenadas quando a gente tem essa parametrização. Um fato também interessante é que essa função aqui, o alfa linha de t, né, nunca se anula, tá? Porque para se anular, você tem que anular o seno e o cosseno simultaneamente. Isso é impossível, né? Porque a gente sabe que a soma do quadrado dos dois dá 1. Então, alfa de t é diferente de zero para todo t, tá? Pode argumentar isso aí direitinho. Isso implica que alfa é regular. Ou seja, essa velocidade nunca fica zero, tá? Qual que seria uma posição, um tipo de situação que poderia dar uma velocidade zero? Você poderia ter, por exemplo, um movimento de subida e descida, né? Pensa numa parametrização de uma parábola, né? Ela sobe e desce, então ela fica zero, né? Em algum momento aí. Outro que a gente pode colocar aqui como exemplo de uma função que não é regular é esse aqui, ó. O que está no exemplo. Considere alfa de t como sendo t ao cubo mais t quadrado i. Essa aqui é uma curva bem interessante, né? Quando você vai fazer essa curva, ela vai te dar uma coisa desse tipo assim, ó. Se você tentar, aí se você olha essa curva, e você não conhece bem ela, quer tentar dizer assim, mais ou menos como é essa curva. Então você tem o x como sendo t ao cubo e o y como sendo t ao quadrado. Você pode até tentar entender usando ferramentas do cálculo. Isso aqui acaba sendo o gráfico de uma função, ó. Isso implica que o y, ó, veja que daqui da primeira, o t é raiz cúbica de x. Então, daqui você vai ter que o y é raiz cúbica de x ao quadrado, né? O gráfico dessa expressão, olha, ele fica x elevado a 2 terços. 2 terços, uma potência aí, então, é menor que 1, né? Usando ferramentas de cálculo, você consegue fazer o gráfico, mais ou menos o esboço dessa curva. Vamos colocar esse valor aqui, ó, que nem está no livro. Ele está na apostila, né? Está entre menos 1 e 1. E aí você vai ter
o gráfico mais ou menos assim, ó. Tá? Talvez não tão acentuado, mas é basicamente isso. Alfa de 0 é 0, né? Se você põe o t igual a 0 é 0, então tem esse ponto. E veja que as funções x de t e y de t são funções deriváveis, e a sua derivada é contínua, então tem o vetor tangente? Tem, que é 3t² mais 2ti. Só que quando a gente vai calcular esse negócio aqui no zero, isso aqui dá zero, tá? Zero, então fica... Isso implica que a alfa não é regular. A curva não é regular. A curva é suave, mas não regular. Por conta desse problema que tem aqui, ó. Você tem um vetor velocidade nulo. O que acontece? Imagina que o movimento vem nesse sentido. Ele vem descendo, ó, veja que você tem um... Para ele poder fazer então esse tipo de movimento e continuar sobre a curva, digamos assim, que seja uma partícula se movendo aqui, ó, você tem que fazer o quê? Tem que parar, né? Nesse ponto, na origem, você chega ali, para, você vai ter que ir diminuindo a velocidade, para, e depois você volta né, a ter o movimento para poder retornar aqui. Então, a única possibilidade de fazer esse tipo de movimento, né? Então, você tem que parar. Essa é a interpretação. E aí cria esses pontinhos aí que são os bicos. Uma observação que o traço da curva é a imagem mesmo, é esse desenho aí que a gente faz. A função, a função do intervalo nos complexos é o que a gente chama de curva. Mas essas coisas vão ser confundidas, tá? A gente vai falar muitas vezes sem distinção, sem se preocupar em falar, considere, olha lá, a curva, é o traço da curva que muitas vezes a gente está falando. E tem curvas que têm o mesmo traço, tá? Você pode pegar duas parametrizações possíveis de uma circunferência, você pode ter o gráfico ali. Vamos pegar a circunferência. Você pode percorrer ela com velocidade diferente. Só para dar exemplo, ó. Alfa de t como sendo aquela expressão cosseno de t mais i seno t, que a gente pode escrever como sendo a notação de exponencial, né? Exponencial de it. Tá? E quando você coloca o t entre 0 e 2π, o traço é um círculo. E se você pegar beta de t como sendo exponencial de 2it, e pegar esse t variando ao invés desse intervalo aqui, você variar de 0 aqui, como já tem 2, então basta você ter de 0 a π, tá? Então nesse caso aqui, elas têm o mesmo traço. Essas curvas possuem o mesmo traço. A saber, o círculo unitário, tá? Centrado na origem. Bem, agora vamos falar de reparametrização de uma curva. Reparametrização de uma curva. Qual é a ideia aqui? Imagina que você tem uma curva alfa. Eu vou tentar fazer esquema de desenho aqui. Um esquema aqui, ó. Imagina que você tem a curva aqui, a de AB. Vou pôr assim, ó.
Você tem o intervalo AB e aí você parametriza através de uma curva alfa. E aí leva a um ponto aqui do plano complexo C. Imagine que você queira fazer uma reparametrização, ou seja, considerar outro parâmetro, né? Reparametrizar é considerar outro parâmetro. Teu parâmetro aqui, imagina que varia no intervalo AB, tá? Então, teu parâmetro aqui é um parâmetro T. E imagina que a gente queira fazer uso de outro parâmetro. Que parâmetro? CD. Para isso, você precisa de ter uma não, uma função que leve esse intervalo CD no intervalo AB de forma que seja uma função bijetora e não somente isso, que seja uma função bijetora que seja derivável com inversa derivável também, tá? Então essa função aqui vamos chamar de φ, tá? Essa aqui vamos supor que ela seja derivável. Vamos chamar de suave, tá? Suave é a mesma coisa que derivável aqui. Suave com inversa, tá? Eu estou supondo aí que ela seja bijetora, derivável. Suave. Suave. Então nós podemos aqui no esquema considerar a seguinte mudança de parâmetro. Nada mais é do que a composição daqui para cá. A função beta do parâmetro t, né, que vai ser o quê? Imagina que você tem um t aqui, aí quando você tem um t aqui, ele leva para φ de t, aqui o φ de t fica entre a e b. E aí depois você calcula o alfa de t. E isso vai ser alfa de φ de t. Esse aqui é chamado então de reparametrização de alfa, ou que ela é uma mudança de parâmetro, tá? Da curva alfa. Para a gente trocar, é muito corriqueiro trocar intervalos assim, usando uma função φ, que seja uma função que seja uma função linear, tá? Uma função linear. Deixa eu dar aqui a conta aqui. Bem, imagina que a gente queira fazer uma φ que mude o intervalo CD para o intervalo AB. De forma linear, tá? Então aqui temos uma expressão de forma linear. Se a gente colocar o t como sendo o c aqui, ó, calcular o φ de c, você vai fazer a conta para dar A. Vamos ver se dá certo. D menos C é fator comum, né? Que é mesmo denominador. Vai ser o T vai ser C, então vai ser BC menos AC mais AD menos BC. Vamos ver, cancela BC, o A é fator comum, D menos C, então dá A mesmo. E é para dar também que o φ de D, o φ de D é para dar B, tá?
Então esse aqui seria uma preservando a orientação. E tem uma análoga desse, e essa preservando a orientação é interessante você observar que se você fizer a derivada, né, dessa função, ela vai te dar b menos a dividido por d menos c, que é positiva, tá? E preservar a orientação te dá uma função com derivada positiva. Isso é de fato verdadeiro, tá? Então, e a recíproca, se você tiver uma função que tem derivada positiva, então ela vai preservar a orientação. E inverte, tá? Você pode ter invertendo orientação, tá? No caso de inverter a orientação, você vai ter que ter o φ de t vai ser negativo. Basicamente é só mudar o a menos b aqui, tá? Para a menos b, o de cima fica negativo, de forma que ele fique negativo, tá? Você pode escolher para ser isso aqui, ó, a menos b dividido por d menos c fica igual, tá? Isso fica negativo, e aí você faz para ser, tem que fazer a conta, tá? Não vou fazer, não, φ de c para começar no, no b e φ de d terminar no a, tá? Faz essa conta com essas condições e aí você vai ter uma parametrização invertendo a orientação. Bom, tem uma conta bem simples aqui, ó, no exemplo 52, que se você pegar uma curva alfa de A e B em C, se você quiser inverter a orientação, só inverter a orientação, tá? A função φ, que faz a inversão da orientação, ela é A mais B, pode ser, né? Menos T. Veja que essa função, ó, ela vai te dar filhinha de T, vai ser menos 1, que é negativo. Aí φ de A, se você coloca o T igual a A, vai dar B. Se coloca φ de B, vai ficar B menos B, vai dar A, tá? Então veja que tá dando tudo certinho nesse caso. E a nossa mudança de parametrização fica assim, é alfa de φ de t, que é o que? É alfa de φ de t, que é φ de t a mais b menos t. Então esse é um exemplo muito legal, assim, que dá para você inverter usando ele, né? Inverter parametrizações usando ele. E o exemplo do exemplo, né? É o 53. Você considera alfa de t? Na apostila eu uso a gama, minha letra gama é horrível, tá? Aí fica muito feio, então eu tô usando o alfa mesmo. Mas aqui, ó, você vai ter cosseno de t mais 2i seno t. Isso aqui é a parametrização, colocando no intervalo de 0 a 2π. Isso é uma elipse, tá? Veja que o a é 1 e o b é 2. É uma elipse. E ela é percorrida no sentido anti-horário. Se a gente quiser fazer a beta de t, vai ser alfa de quê? Aí você vai somar, ó, tá? Aqui presta atenção que o intervalo AB, o A é 0 e o B é 2π. Então você vai pegar 0 mais 2π menos t, tá? Essa é a conta. Ou seja, vai fazer a alfa de 2π menos t. Isso vai te dar cosseno de 2π menos t mais 2i seno de 2π menos t. Aí usando, sei lá, fórmula, por exemplo, aqui da cosseno da diferença, né? Você chega que isso aqui, ou identidade, né, de trigonométricas, isso aqui me dá, vai dar que isso aqui vai dar o mesmo cosseno de t
E o do seno você vai ter menos, né? Isso aqui, seno de 2π menos t, é menos seno de t, tá? Então isso vai ficar do menos 2i seno t. E esse aqui é a nossa reparametrização dessa curva aqui, ou seja, é a curva que ao invés de percorrer o sentido anti-horário, ela se percorre no sentido horário quando você pega o t variando de 0 a 2π, tá? Com a mesma variação. É a aplicação do exemplo 53. Bom, para finalizar, vamos falar assim de uma coisa que se chama justaposição de curvas. A ideia é que você tenha várias curvas, tá? Mas essas curvas, elas estão na seguinte posição, ó. Imagina que você tem uma curva aqui. Aí eu vou chamar de alfa 1. E aí, a alfa 1, ela tem o seu intervalo, tá? A alfa 1 tem o intervalo A1, B1 e em C. Aí, quando você termina o traço ali, onde termina o ponto, o ponto final aqui do alfa 1, ela termina neste ponto. Então, onde termina esse, começa outra curva. Digamos assim, esse aqui, ó. Aí começa uma alfa 2. E assim por diante, tá? Aí você vai continuando assim, ó. Onde termina alfa 2, começa alfa 3. E assim por diante até chegar numa alfa N. Tá? A curva que começa no ponto inicial de alfa 1 e encerra no ponto final de alfa N, né, ela é chamada de justaposição das curvas alfa 1, alfa 2 e assim por diante, tá? E isso aqui você vai ter assim, alfa 2, então tem um intervalo A2 e B2 em C. Aí até alfa N, você pode ligar, né, as curvas e chamar isso de justaposição. Aqui observando essa propriedade, o alfa 1 de B1, ou seja, onde termina alfa 1, começa alfa 2. Então, alfa 2 de A1, de A2, né? Alfa 2 de A2. Aí, alfa 2 de B2 é alfa 3 de A3. E assim por diante até chegar no último ponto ali, que é alfa n-1 de Bn-1 coincide com alfa n de An. E aí a gente pode escrever isso de diversas maneiras, tá? Alguns livros escrevem assim, ó. Ela escreve alfa 1, alfa 2, é assim, ó, um Ezinho assim. Um acento circunflexo alfa n. E aí você considera essa curva alfa, que é a justa posição de alfa 1, alfa 2 até alfa n. A definição dela é a parte ruim aí é que você teria vários intervalos aí para se tratar, né? Aí você pode tentar pensar em fazer alguma mudança de parâmetro para que esses pedaços aqui possam ser colocados em um intervalinho, sei lá, um intervalo de 0 a 1, né? Ou então todas fiquem variando no mesmo intervalo. Então tem que pensar ali como que a gente faz para essa curva. Vamos dar um exemplo aqui, que é o exemplo 54. Antes da gente ter uma definição assim, ó,
que a definição 18 no livro, né? Ele diz que a justaposição, né, essa operação de justaposição é chamada de caminho também, tá? Você chama de caminho é o caminho. Aí existem também caminhos fechados, tá? Então, o que são caminhos fechados? São esses tipos de recurso obtido por justaposição que são fechados, que se é fechado. Então, onde começa alfa, termina alfa, tá? E é a mesma coisa para ser simples ou não simples, né? Um contorno, né? O que eles chamam de contorno, o que é um contorno aqui? É um caminho fechado e simples. Tá? Então, por exemplo, um retângulo, você pode enxergar isso como sendo um contorno. Ele é um caminho porque você teria justa posição de 4 segmentos e ele é fechado e simples, né? Vamos pegar aqui a alfa 1, alfa 1 de t como sendo o próprio t e o t entre 0 e 1. Pega a alfa 2 como sendo 1 mais it. O t entre 0 e 1 também. E o alfa 3 vai ser 1 menos t mais i 1 menos t, e o t também entre 0 e 1. Esse aqui, quando você vai fazer a justaposição de alfa 1 com alfa 2 com alfa 3, tá? Você pode enxergar individualmente cada um, mas saber que você está ligando coisas ali. Ele é um caminho e o traço representa um triângulo, tá? Vamos olhar a alfa 1, fazer o gráfico aqui dela. Quando a gente pega o alfa 1, ele é t variando entre 0 e 1, ele te descreve um segmento, que é esse, ó. 0 e 1. Ele está te descrevendo esse segmento. Quando você pega o alfa 2, ó, veja que o alfa 2 é 1, ou seja, o x é constante, então ele vai ficar sempre aqui em cima, ó. O x igual a 1. O que ele vai variar é a altura, é o t, é a parte imaginária. Ele varia de 0 a 1, ou seja, ele caminha uma unidade para cima. O t varia de 0 a 1, né? Então ele caminha para cima. E aí depois você vai variar aqui, ó, de 1 menos t e 1 menos t. Veja que nessa curva é interessante que o x é igual a y, ou seja, ele é um ponto que está em cima da reta y igual a x. Tá? E 1 menos t, quando você coloca o t igual a 0, você está no ponto 1 e 1. Tá? Isso é um segmento, tá? É aquele segmento que eu já falei ali em cima. E aí a gente, para fazer o gráfico de um segmento, bastam 2 pontos. Então, eu vou 0 e 1. Quando coloca 1, vai dar 0, 0, 0, esse ponto. Então, vai ligar os 2 pontos. E isso diz que essa curva alfa, né, que é o composto da curva alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? É o triângulo, então eu estou parametrizando um triângulo, um contorno, que liga esses 3 pontos aí, né? Os 0, 0, 1, 0 e 1 e 1, tá? E é nesse sentido o percurso. E agora, só para complementar mesmo, tem um teorema aqui, muito interessante, que é um dos teoremas mais simples de se entender, né, na matemática, e dos mais difíceis de se demonstrar. É o teorema da curva de Jordan, né? Diz assim, ó, imagine que você tem um contorno
tá? Um contorno que é o que? Um caminho aí, qualquer caminho, tá? Não precisa ser bonitinho assim que nem eu desenhei. Lá na apostila você vai ver que tem um desenho bem estranho. Mas imagine que você tem um caminho, tá? E aí esse caminho sendo... esse caminho sendo contínuo, tá? Aí, o que que o teorema da curva de Jordan diz? Ele diz que esse caminho aí, né, esse contorno, divide o plano em duas regiões. Uma região que você fala que ela é limitada, tá? Essa região aqui. E outra região externa, tá? Você tem a região interior e a região exterior, em que o contorno das duas regiões, da interior e da exterior, é a curva, tá? A própria curva, é essa curva. E a parte interior, ela é uma região limitada, ou seja, o que é um conjunto no plano ser limitado? Que está dentro de um círculo, mora dentro de um círculo. Não importa o círculo, mas mora dentro de um círculo, mora, então é limitado. Outra, a região externa é ilimitada. E é isso que o teorema de Jordan diz, tá? Então você tem a região interior é limitada, exterior é ilimitada, e a fronteira dessas duas regiões elas consiste nessa curva que você deu, tá? E provar essas coisas, né? Que de fato essa curva divide essas duas regiões em regiões distintas, né? Sem interseção, né? É muito difícil, tá? É um dos teoremas mais difíceis. Esse teorema da curva de Jordan. Depois olhem aí na internet, deve ter bastante informação. Mas a gente usa isso intuitivamente, só para a gente ter uma noção, tá? Dado uma região, então você tem ali a fronteira, a região exterior é ilimitada, a gente usa isso com muita frequência. Ó, aqui encerramos essa aula desse capítulo 12, tá? Obrigado.